Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está aqui, é porque com certeza você gosta de profundidade, gosta de unir ciência ao sagrado e entender que o sagrado está aí, a cada momento. Desde o momento que você acorda até os seus sonhos. Ele vem se manifestando para que você possa lembrar de quem você é. Em uma das lives anteriores, a gente falou sobre a árvore da vida, né? A forma que a luz ela se manifestou na matéria, para passar a experiência da dualidade. E a gente convidou vocês ao retorno, a retornar por essa árvore da vida, agora da primeira esfera, Malkuth, o reino aqui, a matéria, para o mundo da emanação, de volta ao mundo da emanação. Lembrando que essas esferas, imagina essas esferas como jogos. Então, são fases de um jogo. São mundos de jogos, onde você vai passar por esses mundos para que em cada mundo você possa se lembrar de quem você é, da divindade que existe dentro de você, do sagrado que existe de você, dentro de você. O jogo é o mesmo para todo mundo, mas a forma que você vai passar é única para você, e isso faz de você um ser especial. Então, para a gente falar dessa primeira esfera, a gente vai falar na representação de Eva. Lembrando que Eva aqui não é a personalidade, mas é o registro simbólico do nascimento da autoconsciência na humanidade, em mim, em você. E como esse registro simbólico, onde esse registro ele é associado à queda, ele retorna. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa queda. Mas antes de falar sobre esse registro simbólico, esse primeiro despertar da alma dentro da matéria, representada por Eva, a gente tem que falar sobre a história, que inicia num jardim. E aqui o jardim não vai ser colocado como um local físico, mas será colocado como um estado de consciência. Todos os aspectos que vão ser falados aqui são aspectos vibracionais. Então vamos lá para o jardim, que é ali representado por um estado sutil, que não existia divisão. Ali nesse jardim, tudo era uma unidade. Então, tudo funcionava como uma unidade. Não existia eu e você. Não existia eu e o outro. Tudo era representado pela pureza. A alma existia antes de se perceber separada de Deus. Essa era a unidade. É um campo da harmonia, é um campo de um estado de plenitude. Como não existe separatividade, não existe comparação. Não existe comparação, não existe vergonha. Se não existe vergonha, não existe medo de julgamento. Não existe falta. Então, é a consciência divina ainda intacta, sem se fragmentar. É você viver em comunhão com o Criador e com toda a natureza. Então, nesse estado, como é um estado de comunhão, é um estado de inocência. Inocência não quer dizer no sentido de ignorância, mas é no sentido de inteireza. Você é inteiro, você ainda não se separou, você ainda não teve essa percepção da separatividade. Não existia a separação do certo e errado, luz e sombra, homem e mulher. Não existia essa separação. Por isso o estado de inocência, de inteireza, não havia o eu nem o outro. Esse era o estado da unidade. E dentro desse jardim possuía o quê? Duas árvores. Primeiro, a árvore da vida, que é representada pela energia divina, o equilíbrio que flui dentro de mim, dentro de você, dentro do todo. Essa é a representação da árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, que representa a dualidade, representa a escolha, a possibilidade que você tem de escolher, a possibilidade do livre-arbítrio. E Deus, dentro do jardim do Éden, chega ali e diz: não comam do fruto. Nessa simbologia vibracional, quando ele diz não coma do fruto, a gente vê não como uma ordem, uma proibição moral. Ele não fala, você está proibido, proibida, Eva, você está proibida de comer do fruto. Ele não diz isso. Ele só diz não coma do fruto. Ou seja, ali ele está dando um aviso vibracional. É como se ele dissesse para Eva, olha, Eva,
você está em estado de unidade. Se você comer do fruto, você vai ter o conhecimento da dualidade. E você vai sair dessa frequência de unidade. Então, é simplesmente um aviso vibracional. Porque Deus representa essa consciência total. Por isso que ele diz para não experimentar desse fruto. Você não precisa experimentar da dualidade. Mas Eva, movida pela curiosidade, movida pelo impulso, né, que é, aí a gente traz a serpente. Serpente aqui é aquele impulso da curiosidade, aquele impulso de experimentar. A serpente, ela sussurra. Então, nesse estado vibracional, é como se ela sussurrasse para Eva ali: conheça-te, sinta, viva, experimente. Então, Eva, movida por esse impulso, né, ela exerce o seu livre-arbítrio. E o que ela faz? Ela tem o ato de experimentar. Ela come do fruto. Então, o fruto, quando ela coloca na boca e ela come, ela traz esse ato de experimentar. Ela está trazendo a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro dela. Então, a partir de agora, ela traz a dualidade, a experiência da dualidade para dentro dela. E quando ela come o fruto, ela entrega o fruto para o Adão. Então, ela ali oferece para Adão. E nesse ato vibracional, onde ela come do fruto e entrega para Adão, e Adão come o fruto, a gente vê ali a representação metafísica do nascimento daquilo que sente e daquilo que racionaliza. Então, a gente traz Eva a intuição, o sentir, e Adão a razão, o compreender. Nasce ali nesse ato vibracional da experiência da dualidade aquilo que você sente e aquilo que você compreende na experiência da dualidade. Então, Adão, ele traz essa percepção da razão, porque antes era tudo unidade, era tudo sentir, era um uno. E a partir de agora, houve a separação. Nesse ato da separação, começa a existir o eu sou. Então, a partir do momento que o fruto é comido, nasce essa percepção refletida da mente. Eu sou. Eu existo separado do todo. E esse baque vibracional, no qual Eva traz essa percepção, esse simbolismo, eu sou, nasce a autoconsciência. Eu sou eu e Deus é Deus. Eu sou eu e Adão é Adão. Nasce a primeira percepção, eu e o outro. O primeiro espelho, olha Eva sendo refletida no espelho de Adão, onde dentro desse processo, desse nascimento da autoconsciência, é chamado de o reflexo, o primeiro espelho, onde a alma se reconhece. A alma olha para si. Então, quando Eva olha para o seu reflexo, Adão, ela cria uma distância. Antes, era unidade, não existia separatividade. A partir do momento que ela come o fruto, traz a dualidade. Nessa dualidade, ela tem o ato de separar Deus, Adão, eu. Ela começa a ter forma, autoconsciência. Ela traz uma distância. A partir de agora, existe um observador. E se existe um observador, se existe alguém que me observa, nasce o primeiro choque vibracional da separação, que é a vergonha. A vergonha é o primeiro choque vibracional quando nasce a consciência. Porque ela não entende ainda que ela continua fazendo parte do todo. Ela continua fazendo parte de Deus. Ela traz a percepção para ela, uma percepção ilusória de eu não sou Deus, eu não sou Adão. E isso traz, dentro dessa consciência, a vergonha, essa primeira vibração de densidade, de separação, uma vibração mais densa.
É ali que Eva se densifica. Então, nessa representação, não existe uma queda por uma expulsão, mas existe uma vibração de densificação por um processo onde Eva escolheu experienciar a dualidade, onde nessa experiência da dualidade traz a autoconsciência e a percepção ilusória da separatividade. Opa, agora eu não sou Adão, eu não sou Deus, eu sou separada. Eu tenho essas percepções separadas. E essas percepções ilusórias traz a travessia da densidade. É a partir daí que há a densificação de Eva. Não porque ela foi, opa, você foi expulsa, não é. Mas é porque não houve mais uma compatibilidade vibratória. Tudo é vibração. Tudo é estado vibratório. Então Eva já não estava mais vibrando com o todo. E pela vergonha ela foi se densificando em forma, em tempo, em espaço, em matéria. Porque ela não está mais conseguindo sustentar a vibração da unidade. Então isso não é um castigo, mas simplesmente uma frequência. Porque a alma começou a se sentir limitada na forma. Ela se esqueceu. O maior sofrimento do ser humano, dentro dessa queda, né, é ter se esquecido de quem é. Evas, nós somos Evas. Nós nos esquecemos que fazemos parte dessa unidade. Nós nos esquecemos que fazemos parte desse todo. Dentro dessa queda, o propósito máximo é se lembrar. Lembrar de que você, eu, todos somos divinos. O Deus que está em mim, está em você, está naquele que eu amo, está naquele que me fere, está em tudo. Porque essa percepção dos sentidos de separatividade é completamente ilusória. E também dentro disso, né, lembrando aqui, eles se viram nus, né, dentro dessa inocência, como perde a inocência, perde a inteireza. Uma das representações ali é eles começarem a observar que estão nus. E essa percepção de estar nu também é uma percepção de quando você traz a autoconsciência e essa percepção ilusória de separatividade, eu começo a ver a transparência da alma. Se eu começo a ver a transparência dessa alma, eu me vejo em Adão, e agora eu tenho processos de comparação, eu tenho medo do julgamento, eu começo a querer me vestir, eu tenho vergonha, e eu começo a ter a necessidade de me tampar. Então, essa necessidade, esse processo de se ver nu, é você se ver no reflexo do outro. Opa, eu estou vulnerável. Eu agora me comparo, isso me gera dor. Agora eu posso ser julgado. Uma percepção totalmente ilusória, porque eu não julgo ninguém. Eu estou julgando a mim mesmo. Todas as vezes que a pessoa fala de você, ela está falando dela, porque não existe separação. É tudo uma unidade. A pessoa só consegue reconhecer algo em você porque existe dentro dela. Se eu não sei o que é isso, se eu vivo em inocência, eu não sei o que é eu e o outro, não tem como eu reconhecer nada. Mas a partir do momento que eu consigo reconhecer algo no outro, seja de positivo ou de negativo, é porque aquilo dali existe dentro de mim. É o seu reflexo de Adão. E quando você reconhece de forma inconsciente, nessa transparência da alma, onde a vida te chama o tempo inteiro para que você possa ver os seus reflexos, a sua necessidade inconsciente é o quê? Eu estou nu, eu preciso me tampar. E cada vez que você olha o outro e julga o outro e se compara com o outro, a sua necessidade inconsciente de gerar máscaras, papéis, identidades para se tampar se torna cada vez mais forte. Onde nesse processo de Eva, onde a gente traz a primeira esfera, o reino, para o retorno, um dos processos que a gente vai falar agora é se despir novamente.
é ficar nu novamente, é tirar essas camadas que foram colocadas e trazer o estado de presença, de pureza. E olha que interessante, depois de passar por todo esse processo, onde eu acredito que você está percebendo que a gente está falando da gente, Eva, quando ela sai do jardim do Éden, ou seja, sai desse estado vibratório para passar pela experiência da dualidade, onde ela traz essa percepção da queda porque ela densifica na vergonha, uma das primeiras coisas, né, que ela faz no processo da materialização é trazer para o visível aquilo que é invisível. Então, uma das primeiras coisas que ela começa a fazer dentro desses papéis é o trabalho divino. Ela começa a cultivar a terra. Dentro desse mito, dentro dessa história, ela começa o ato de cultivar a terra, que traz essa percepção de você, eu, nós, como co-criadores. O que é a terra? O que é o reino? O ato de plantar, o ato de colher. É a gente começar a ter a percepção de que, agora que a gente escolheu experienciar a forma, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente planta e por aquilo que a gente colhe. A partir de agora, como co-criadores, opa, você escolheu comer o fruto, experienciar a dualidade, sair do processo de unidade e trazer a dualidade, eu e o outro, e começar nesse processo compreender que não existe eu e o outro, somos uma coisa só. Estamos nessa percepção ilusória. Eva traz isso. Você precisa compreender que nunca existiu eu e o outro. Mas não só compreender, viver esse processo. Porque não adianta saber. Saber aqui você já está sabendo. E viver. E no seu dia a dia, onde você tem que olhar o outro, a sombra do outro, e nessa busca dentro do laboratório da consciência, o seu corpo é o laboratório da sua consciência, é onde você veio experienciar, você trazer aquele pedaço que te incomoda no outro, ou que você acha bonito no outro, para você. Existe uma livezinha aí chamada Neurociência das Sombras, onde vocês vão compreender um pouquinho sobre isso, de forma mais profunda. O que a arrogância do outro traz para mim? O que a ira do outro traz para mim? O que esse reflexo traz para mim? Então, te ajuda a iluminar. Quem não viu, assista lá, porque vai te ajudar a compreender esses reflexos. Você trazer para você. Também dentro desses reflexos, é importante, como Eva faz, a responsabilidade de plantar e colher. Você vê que você é co-criador. Você, aquilo que você está plantando, você está colhendo na sua realidade. Uma lei de causa e efeito. Todo local que você está agora no seu trabalho é porque em algum momento da sua vida você plantou essa realidade e você está colhendo. Você é co-criador da divindade. O relacionamento que você tem, nossa, Lud, mas é um relacionamento tóxico. É um relacionamento narcisista. Você é co-criador. Em algum momento você plantou, através de crenças, programas, permissões inconscientes ou conscientes, vitimismos. Vítima não cresce, gente. Quando você olha para a sua vida e você se coloca como vítima, aquilo dali já está colocando um estado, uma barreira de não crescimento, uma dificuldade desse retorno da divindade, porque você acaba de colocar a chave da escolha que foi te dada lá no primeiro estado da consciência, que é o Jardim do Éden, a escolha que foi te entregue de experienciar para a vida do outro. O outro que faz isso comigo. O outro está me gerando tristeza. Se o outro fizer isso, ele me gera alegria. Então você está colocando a chave da sua vida na mão de outra pessoa. E esse ato são atos de distorções, desconexões da primeira experiência da árvore da vida, que é Eva. Eva, quando está equilibrada, dentro de você, dentro de mim, ela entende que todo esse processo é um processo onde eu estou sendo co-criadora. Eu sou responsável. Eu sou a fonte.
de toda a vida. Se eu sou a fonte, eu mudo um estado vibracional, a minha realidade é obrigada a mudar. Eu mudo um padrão, tudo que está à minha volta, que é a extensão daquilo que eu sou, o ato de plantar e colher, é obrigado a modificar. Essa é Eva equilibrada. Eva, quando vem com as suas distorções, quando você está desconectado com a primeira experiência de Eva, é a falta de responsabilidade. O primeiro princípio que é corrompido é a responsabilidade. Você começa a colocar a sua vida na mão de outra pessoa. Estados de vitimismo, consciente ou inconsciente. Narcisismo. E isso tem que trazer de volta para a consciência. Outro estado de Eva, dentro dessa experiência, quando você está equilibrado, aí a gente sabe se a sua esfera aí está equilibrada no estado de retorno, é o estado de prosperidade. E prosperidade em tudo, gente. Prosperidade em relações, prosperidade no trabalho, prosperidade no dinheiro. Então, quando a gente olha, às vezes, a pessoa com dificuldade de ter dinheiro, dificuldade no trabalho, dificuldade de prosperar, de dar e receber, dificuldade de colocar valor no seu serviço, a dificuldade de autossabotagem, de virar e falar assim, não, eu gosto, a matéria não importa para mim. O meu propósito é espiritual. Não, se você está aqui, Eva, experiência, vibração, ato simbólico de viver na matéria, passar pela experiência da autoconsciência, você tem que aprender a se responsabilizar. O primeiro ato de Eva, plantar e colher, sobre o dinheiro, sobre a matéria. Ela é importante. Não adianta você focar no espiritual, sendo que no final do mês você está preocupado como você vai pagar as contas. Isso daí não bate. Isso daí não é equilíbrio. Isso é uma desconexão de Eva. É uma desconexão dessa experiência. Essa dificuldade de se manter financeiramente, essa instabilidade profissional, a sensação. Muitas pessoas chegam no consultório e falam, nossa, mas eu acho que eu não sou da Terra, eu não sou do planeta Terra, eu sou de Sírios, eu sou pleidiana. Ótimo. Porém, você está na Terra. Você, com o livre-arbítrio, escolheu o ato de experimentar a dualidade nesse planeta. Não importa qual crença você tem, mas está nesse planeta. E você precisa se responsabilizar. Se o seu pensamento é esse, isso dali mostra uma desconexão com a experiência de Eva, com essa experiência de autopercepção, autoconsciência, na responsabilidade da matéria. Se culpar por receber. Às vezes, dentro desse processo de prosperidade, a pessoa se sente culpada por ganhar dinheiro, culpada por prosperar. E isso sabota a sua prosperidade. Muitas pessoas chegam e falam, Lude, eu quero prosperar, eu acredito que eu mereço prosperar, mas eu só consigo chegar no nível da minha empresa. Todas as vezes que eu chego nesse nível, eu ganho, não sei, 100 mil, 30 mil, não importa. Que eu chego nesse patamar aqui, eu bato nele e volto. Alguma coisa acontece na minha vida, um carro estraga, um aparelho estraga, eu tenho uma escolha. Eu passo por um golpe, a minha empresa para de vender. Tudo isso são desconexões de Eva. Você, como co-criador, co-criadora, está moldando a sua realidade. Em algum circuito ali, dentro dessa percepção, você não se permite romper essa barreira. Talvez por culpa de receber, medo de romper essa barreira, e aí, será que eu vou conseguir sustentar depois disso? O que é depois disso? Ah, mas será dinheiro? Ah, dinheiro traz problema, eu vou ficar só aqui. E é um ato inconsciente que precisa ser trabalhado, precisa ser desbloqueado. A gente precisa fazer essa faxina mental.
E tem formas para fazer essa faxina mental. Vou deixar aqui o número para vocês, tem forma de fazer essa faxininha mental, e você começar a trabalhar ali a primeira esfera de Eva, para que você possa correr de forma fluida nas outras esferas, nas outras fases da vida. Porque senão você fica preso ali, na sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E Eva, equilibrada, ela traz: eu quero prosperar. Eu vim viver a experiência de Deus. Eu vim viver o que Deus sonhou para mim, no sonho da vida. E a cura tá o quê? De você colocar a presença na terra, de você pisar, se responsabilizar, reaprender a pisar na terra com presença. Eva, no nosso corpo, representa o útero, porque é o portal da vida, as pernas, a coluna e os pés. Por quê? Porque pisa na terra. É a presença, são os passos. Da mesma forma que Eva representa um ato vibracional, esse ato vibracional se responsabilizou e se materializou como formas. Então, ela representa estruturas do seu corpo. E dentro dessas estruturas vem o ato de pisar com presença. Reaprender a pisar com presença. Colocar o sagrado, que é você, se lembrar que você faz parte dessa unidade e ainda continua conectado a ela, onde a partir de agora não é mais Senhor, mas é Senhor. Senhor está aqui, em mim, no todo, em todo local, em cada ato, em cada momento que eu pego aqui, ó, eu tomo uma água. Ou seja, se a gente traz consciência, autoconsciência para cada movimento, a gente traz o sagrado. O sagrado para o movimento do seu corpo. O movimento do seu corpo tem que ser um ato sagrado. Às vezes a gente vê pessoas, nossa, mas eu não ligo para o corpo, não. Essa matéria aqui, ó, mundana. Não. Você tem que se responsabilizar por tudo na matéria. A partir do momento que você escolheu o ato de experimentar o fruto da dualidade. Lembrando mais uma vez, vou pegar muito no pé a questão financeira, porque a gente tem programações. Dinheiro é sujo, é tudo, gente, mas eu tô pegando mais o dinheiro porque eu sei que tem pessoas aqui que têm programações limitantes com a prosperidade financeira, onde vê o dinheiro, ou então não é nem seu, é de uma geração sua, e você traz códigos dessa geração. E aí você fica pensando, nossa, mas eu não tô, mas o código tá ali. Você veio quebrar uma crença de uma geração. Por isso que se torna tão difícil. Muitas pessoas veio quebrar crenças de mulheres que foram submissas, de pessoas que foram submissas, silenciadas, engoliram palavras, sustentou uma família, de sustentar energeticamente, não é nem financeiramente. E hoje você às vezes fala, nossa, eu não quero mais sustentar energeticamente ninguém, eu não preciso. Eu acredito que o outro pode crescer sem eu ficar ali preocupada. Mas é porque a dificuldade que você tem é porque você veio romper não só a sua, mas de uma geração. Então, o dinheiro vem de uma geração como uma forma, muitas vezes, de que é sujo, traz problema, traz briga. E o dinheiro é uma energia neutra, onde a sua intenção, como co-criadora, que vai moldar essa energia. E quando você vive em prosperidade e equilíbrio com essa energia, você consegue alimentar o bem-estar dentro de você. E você consegue, dentro do bem-estar que você alimenta dentro de você, aí sim, inspirar outras pessoas. Por isso que o trabalho é um meio de você manifestar o seu propósito. A abundância, ela traz essa consequência de harmonia entre corpo, alma e mente. Quando você consegue equilibrar o ato de dar e receber. Dar e receber em tempo. Então, muitas vezes, a gente não consegue prosperar em pausas. Outro dia, né, eu comecei a trabalhar de forma mais equilibrada, mais consciente no processo de pausa.
E aí eu sempre falo para as minhas pacientes, você tem que ter um tempo. Às vezes a gente acha que a gente só é algo fazendo. E foi o programa que eu vi dentro de mim. Todas as vezes que eu parava, eu falava, nossa, mas parece que eu tô, sabe, eu tô me sentindo inútil. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ler um livro. Não, a minha pausa vai ser ler um livro. Eu vou aprender alguma coisa. E eu comecei a ver que era um processo de autossabotagem. Porque eu tinha que reconhecer o quê? Que eu sou o que sou, mesmo sem fazer nada. Na pausa absoluta. Aquele momento que você senta e fala, pausei, não vou fazer nada agora. E você lidar com aquele desconforto de programações que veio de uma geração. Nossa, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que arrumar isso. Ai, mas deixa eu ler isso. Ah, mas isso aqui é coisa de preguiçoso. Você tem que lidar com uma programação. E quando você começa a lidar com uma programação, gente, você começa a ver que são nessas pausas de equilíbrio daquilo que você deu, entregou, e agora você pausa para que aquilo que você plantou possa germinar, que você colhe. É nessa pausa que a magia acontece na colheita. Mas lembra, tem um tempo ainda. Então é algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Então a gente tem que observar quais são a Eva equilibrada. Você consegue lidar com a matéria, você consegue lidar com o corpo, você consegue colocar o sagrado, o ato de plantar e colher, na responsabilidade daquilo que Deus sonhou para você em todos os estados da matéria. Quando Eva está em sombra, desequilibrada, inconsciente, vem os processos de autossabotagem, vem os processos de negligência com o corpo, com o trabalho, colocando o espiritual, não, porque eu me preocupo é com o espiritual, não. O espiritual está aqui, o sagrado está aqui. Você tem o seu tempo espiritual, mas quando você volta para a matéria, você coloca o invisível, o sagrado em cada movimento. Eva desequilibrada, culpa de querer prosperar, de querer o dinheiro, a matéria, para viver em equilíbrio. Traz a culpa, traz a desconexão com o ato de criar. E aí vem todas essas fugas que vêm como justificativas. Cuidado com justificativas, Evas desequilibradas, porque tem que trazer estados da consciência. E Eva desequilibrada também manifesta na matéria através de desajustes, patologias, dores. Seu corpo, cada dorzinha, cada patologia é um eco silencioso de Eva desequilibrada, onde você não está plantando a energia sagrada, o potencial sagrado que existe dentro de você. E você está deixando para outras pessoas. Eu, por exemplo, dentro dessa trajetória, né, onde no laboratório da consciência eu sou minha própria pesquisa e eu me vejo no reflexo dos outros, eu, durante muito tempo, né, hoje a pessoa vê falar na internet, vê ali no Instagram os vídeos, e eu não falava, gente, de maneira nenhuma. Quando eu era adolescente, criança, caladinha, eu morria de vergonha, porque me via separada do todo. Então é aquele julgamento, aquele pensamento de julgamento. O que, que o outro vai pensar? E se eu falar isso, o que, que a pessoa vai pensar? Meu Deus, e se eu passar alguma vergonha, se eu falar alguma besteira? Eu tô falando aqui, eu tô incomodando a outra pessoa, tô tirando tempo daquela outra pessoa. Quando eu falo, eu quero falar rápido, para não incomodar, entendeu? Para não falar besteira. Então eu tinha muito isso. E como uma das minhas grandes potências é a fala, é a comunicação, sempre era me cobrado. Tem a percepção? Não tinha percepção. Sempre ficava caladinha. Às vezes um trabalho, alguma coisa, opa, falava o mínimo possível. E aí o corpo vem como eco. Desenvolvi ali com 15 anos de idade hipotiroidismo. Quando a gente vê nas questões além da matéria, metafísica, o hipotiroidismo está relacionado justamente com isso. O verbo se fez carne. A capacidade, a potência que você tem de criar e co-criar com a divindade por você, para você, na sua experiência. Mas o que eu fazia tudo para todo mundo, mas para mim eu não fazia. Eu me calava. Por quê? Porque eu queria ser perfeita.
E perfeição não existe, gente. A gente veio experienciar a dualidade. Então, existe aprendizados. Então, com isso, o meu corpo veio com uma comunicação, o hipotiroidismo. Mais na frente, eu comecei a ter essa percepção. E trabalhar a fala com pequenos movimentos. Então, às vezes eu colocava na internet e ficava, ai, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, eu via meu vídeo, eu me julgava 1000 vezes. Colocava 1000 defeitos, e é assim mesmo. Só que com o tempo a gente vai fazendo uma coisa chamada na neurociência, chamada fricção límbica. Então você vai ali, de novo, tendo estados de resistência. Você vai ficando mais resistente. E hoje, não vou dizer que às vezes não olho e não julgo, né? Porque a gente está ali com as nossas sombras convivendo o tempo todo. Mas hoje já é muito mais tranquilo. E às vezes a pessoa chega para mim falando, e por ter passado eu já falo, ó, começa a fazer isso aqui. Pequenos movimentinhos, hoje os pacientes já sabem, né? Eu sei como é que é. É assim mesmo, a gente se julga. Evas desconectadas. A gente tem esse estado de julgamento, porque a gente traz uma percepção de separatividade. Mas quando a gente começa a viver em estado de unidade, e isso é um processo, é um progresso, a gente vê que a gente sempre está conectada com o todo. E a gente vê que se o outro viu na gente, é porque não está na gente, está nele. E se a gente viu no outro, a gente tem que acolher isso, porque tem que ser trabalhado, porque são sombras nossas, que o universo traz, a mente de Deus traz, o sonho de Deus traz, para que a gente possa se reconhecer nos nossos reflexos. Então, Eva traz justamente essa percepção, gente, onde dentro desse processo, a queda, né, na verdade, é o início do caminho da ascensão. É onde ela traz o ato de se lembrar, onde ela traz, primeiro, essa necessidade de eu quero saber. E através dessa escolha de comer o fruto, ela traz a percepção para o palco da vida. Eu quero aprender no palco da vida. Eu me densifiquei, me trouxe o exílio através da vergonha, mas eu começo a ver de novo o meu processo de trajetória, onde eu me proponho experienciar, trazer de novo o processo da experiência, e com a experiência, a sabedoria, amadurecer novamente a luz, me reconhecer e reconhecer que eu estou conectada com o todo, voltando para o a unidade, e perceber que a vergonha, na verdade, ela é o primeiro ato sagrado do processo do retorno. É a vergonha, a partir de agora, ela traz de volta a necessidade de se despir. Nossa, é difícil agora, mas através disso eu vou ter que me despir, não de roupa, mas do medo de ser quem eu sou. O maior medo do ser humano é ser quem ele é ser quem você veio ser, e você sabe disso. É aquela voz silenciosa que muitas vezes fala no seu coração. Não precisa agradar, e você agrada. Não precisa fazer, e você tem medo de rejeição. Essa é a voz que está te pedindo para você voltar à origem, tirar a roupa, se despir, ir para fora, para que você possa retornar à sua essência. Então, gente, dentro dessa live, em todos os resumos, se for resumir, experiencie. Não coloque a experiência no qual você propôs vivenciar do livre-arbítrio na mão de outras pessoas. O que você acha disso? Você acha que eu tenho que fazer isso? Não, não faça isso. Porque um dia você mesmo se propôs, eu quero experienciar. Então, experiencie. Experiencie essa dualidade. Porque dentro dessa experiência você vai entender que nunca houve luz e sombra. Nunca houve certo e errado. Houve dentro desse processo o aprendizado. E só a Eva equilibrada dentro de você pode te trazer. Convido vocês, quem tiver interesse, a fazer um mapa sobre os 10 centros da consciência, sobre o estado vibratório dessa alma, onde a gente vai sentar através de algumas informações suas e computar ali como estão os seus centros da consciência.
Como estão as suas fases do jogo, para que você possa se reconhecer, para que você comece a observar o seu espelho, comece a ter o processo de autoconsciência e comece a não facilitar, mas estar consciente na trajetória da vida, estar mais consciente no ato de se lembrar. Dentro dessa leitura vibracional da alma, a gente consegue identificar até coisas que não são suas, coisas que são da sua geração. E só de identificar você já vai ver a diferença. Você vai falar, nossa, Lude, realmente sempre foi assim. Então agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que retornar. Essa foi a primeira esferazinha de Eva. A próxima esfera vai ser a esfera de Lilith, a sombra. Né? Lilith, para quem não conhece, foi a primeira mulher de Adão, que não quis, né, ser mais submissa, saiu do jardim do Éden e virou um demônio. Será, gente? Como é que é o estado vibracional dessa história? Como é que é esse sentimento de você não querer mais ser submissa a certos aspectos racionais e querer seguir o seu sentir e trazer à tona o seu demônio? E o que vem a ser demônio? Isso a gente vai falar na próxima esfera. Um beijo e até nosso próximo estudo.